pessoal, estamos de volta aqui finalmente para falar sobre o Renascimento. Demoramos um pouco para lançar esse vídeo, mas você compreende. Agora, com uma parte expressiva da nossa equipe vacinada, estamos preparando uma apresentação para o aniversário da UFLA, a nossa universidade, e as tarefas começam a se avolumar um pouquinho, mas seguimos firmes e fortes, falando de música renascentista. O que será isso, minha gente? Você sabe que essa ideia de dividir a história em períodos, a gente já comentou isso aqui, não é? Chamar uma coisa de pré-história, outra de antiguidade, Idade Média, o Renascimento, essas coisas acontecem depois dos períodos históricos. As pessoas não vivem a sua vida imaginando que estão vivendo um Renascimento ou qualquer coisa assim. Normalmente, não é? O Renascimento foi assim chamado por um importante historiador já no final do século XIX. Ou seja, alguns dos nossos bisavós já estavam vivos, né? Jacob Burckhardt escreveu um texto muito importante que depois foi usado como referência por vários outros autores. Ele sustentava que nos séculos XIV e XV, na Itália mais especificamente, mas claro que isso pode se estender para vários outros países da Europa, as pessoas passaram a compreender a educação e o conhecimento através de uma espécie de humanismo secular, nas palavras do autor. Ou seja, o que antes era uma revelação divina, metafísica, o conhecimento vindo de Deus, presente na Bíblia, ali pelo final do século XIV, princípio do século XV, foi substituído por ideias como retórica, gramática, filosofia, matemática, física. Isso era uma transformação muito grande no conhecimento da época, não? Claro que a ideia desse cara passou por discussões, outros autores escreveram livros inteiros tentando precisar melhor a época, o período, ou até dizendo que aquilo não era Renascimento, coisa nenhuma, né? Tinha outro nome. Mas é consenso, de qualquer maneira, que ali em meados do século XIV, principiou-se um período um pouco diferente na história, diferente do que vinha acontecendo até então. E também é consenso que na música esse período durou até a invenção da ópera, que a gente vai ver, tem data de nascimento, tudo direitinho, ao contrário de vários outros períodos dos quais a gente fala. Como é que isso tudo se relaciona com o que a gente viu até agora? E, além disso, por que essa ideia de Burckhardt, de um humanismo secular? O que estava acontecendo que fez com que esse cara tivesse essa ideia? Talvez você esteja sentindo já a falta da nossa linha do tempo que a gente usa para começar cada módulo desse curso, não? Bom, pessoal, vocês vão ver que a gente vai tratar, então, do período mais curto dentre aqueles que a gente viu até agora. Vejam só que coisa interessante. Comparado com a pré-história, a antiguidade e mesmo a Idade Média, o Renascimento é só um pedacinho, são apenas 250 anos que vão ser tratados aqui. Você pode imaginar que a ideia de Renascimento não foi exclusiva da música, mas também estava presente nas artes visuais, na literatura e na arquitetura. Alguns pesquisadores, pensadores, escritores importantes produziram seu material ali em meados dos anos 1400, passaram a repudiar o passado imediato, passaram a dizer assim, o que estão fazendo aqui em matéria de arte não é lá aquelas coisas, não está nem perto do que era antigamente. Já ouviu essa história? Antigamente que era bom, isso que está acontecendo agora não vale muito a pena, né? Por exemplo, mais ou menos ali em 1350, Giovanni Boccaccio, um escritor importantíssimo, escreveu uma obra muito interessante chamada Decamerão. Ele disse que Giotto, um pintor que já apareceu aqui no nosso curso, Oh
ele disse que Giotto, abre aspas, trouxe de volta à luz aquela arte que ficou enterrada por séculos. Outros autores também concordaram com Boccaccio e acrescentaram que Giotto, sim, fez ressurgir a arte da pintura, mas a perfeição dessa arte estava nas mãos de Rafael e Michelangelo. Mais tarde, uma coisa parecida também, um historiador chamado Filippo Villani disse que Dante Alighieri resgatou a poesia de um abismo de sombras. Eles estavam comparando aquilo que esses pintores e escritores estavam produzindo à arte da antiguidade, a antiguidade grega e romana, em oposição àquilo que estava acontecendo na Idade Média, que era o período que eles estavam vivendo. Com o passar dos séculos, a ideia de que tudo que veio antes do Renascimento, a Idade Média, foi uma idade das sombras, a idade das trevas, foi uma ideia rechaçada, evidentemente. Você acompanhou aqui no nosso curso e viu que a Idade Média, aquele período todo, foi também um período extraordinário, muito interessante. De qualquer maneira, foi assim que os autores daquele período se referiram às transformações que estavam acontecendo na arte de seu tempo e também na ciência, na vida, nos acontecimentos todos. A gente vai aproximar aqui, novamente, a nossa linha do tempo, para ver quanta coisa interessante se passou, pessoal. Vamos aproximar aqui, então, o nosso período em questão, o Renascimento, e tratar de uma das coisas mais importantes que aconteceu nessa época e, na verdade, na história da humanidade. Foi a invenção da imprensa. O que é isso exatamente? Colocando de maneira simples, gente, a imprensa, evidente, é uma máquina que imprime, não é? Essa aqui é a primeira impressora do mundo. As pessoas não precisavam mais copiar à mão os textos que precisavam usar. Elas poderiam usar os tipos móveis, as letrinhas feitas em metal, para marcar o papel ou o pergaminho e fazer um monte de cópias do texto. O inventor dessa maravilha de máquina, Gutenberg, produziu umas 180 cópias da Bíblia, ainda em latim, meados ali do século XV. O livro ficou conhecido merecidamente como a Bíblia de Gutenberg, e sua publicação marcou o início da produção de livros em massa. Na mesma época, mais ou menos, pouquinho só mais tarde, outro grande acontecimento transformou os rumos do mundo. Na manhã do dia 12 de outubro de 1492, um italiano chamado Cristóvão Colombo, depois de atravessar o Oceano Atlântico, comandando 3 navios, avistou aquilo que hoje chamamos de Ilhas Bahamas, dando início à conquista da América pelos europeus. Bom, depois de Colombo, você já sabe, né? Menos de uma década depois da primeira viagem de Colombo, um português chamado Pedro Álvares Cabral, acidentalmente, veio parar na costa do que hoje é o Brasil. Eu aprendi na escola que os caras se perderam numa tempestade, etc. Mas é evidente que todo mundo sabia que haviam terras aqui, não? Ainda falando sobre as navegações, as chamadas grandes navegações, pouco mais de 20 anos depois de Cabral conferir nossas praias, imaginem vocês, uma expedição organizada por Fernão de Magalhães completou a primeira volta ao mundo de navio, conhecida como a circunnavegação do globo. Imaginem, a frota de Fernão de Magalhães partiu da Espanha em 1519, com 5 navios e 270 homens, de tudo quanto é canto. Espanhóis, portugueses, italianos, franceses, gregos, holandeses. Era preciso muita coragem para encarar essa aventura naquela época. O próprio chefe da expedição ficou pelo caminho. Pois é, Fernão de Magalhães foi morto nas Filipinas, tentando converter o pessoal que ele encontrou lá à sua própria religião. Vocês sabem, os navegadores imaginavam que a sua própria religião era tão boa que todo mundo deveria ser obrigado a se converter. Então o novo capitão conseguiu completar a viagem em 1522, 3 anos depois da partida.
Dos 5 navios e quase 300 homens que tinham deixado a Espanha, retornaram menos de 20 homens em um único navio. Bom, mudando um pouco o assunto, para a gente ter uma noção do caldeirão de ideias e transformações dessa época, a gente resolveu apontar também um outro fator transformador desse período. Em 1483, nasceu Martinho Lutero, um professor universitário, autor de 95 teses que desafiaram a autoridade da Igreja Católica. Lutero foi também o primeiro tradutor do Novo Testamento para uma língua vernácula, ou seja, para uma língua que o povo falava, o alemão. Até então, só quem sabia latim poderia entender o que estava escrito naqueles textos tão sagrados. A partir dessa tradução, qualquer pessoa tinha acesso à Bíblia, sem a necessidade de ser intermediado por uma autoridade religiosa. Tudo isso, aliado à imprensa, da qual a gente falou, deu origem, você sabe, à Reforma Protestante, da qual Lutero foi o principal líder. Essa reforma teve sérias consequências políticas na organização e no relacionamento entre os Estados europeus. Veremos mais adiante como isso também se relaciona com a música. Um último fato que eu gostaria de apontar aqui é a publicação em 1543 de um livro chamado Das Esferas Celestes, ou melhor, das Revoluções das Esferas Celestes. O autor desse texto foi o polonês Nicolau Copérnico. Pessoal, esse livro foi publicado no ano da morte de Copérnico. É praticamente um sumário da pesquisa que ele desenvolveu ao longo de toda a sua vida. Falando de uma maneira bem simples, o livro diz que a Terra não é o centro do Sistema Solar, é só mais um dos planetas que está girando em volta do Sol. O livro também fala da mudança no eixo de rotação da Terra, explicando assim as diferentes estações do ano pelas quais a gente passa. Tudo isso Copérnico conseguiu descobrir sem usar nenhum telescópio. O telescópio só ia aparecer uns 60 anos depois que ele morreu. No meio desse monte de coisa acontecendo, que tipo de música estava sendo feita? Bom, nos próximos vídeos, a gente vai ver que a principal atividade musical documentada, da qual a gente tem notícia, é a música vocal. Nesse nosso módulo de música renascentista, o nosso curso vai trazer outros 3 vídeos, ao longo dos quais a gente vai tratar da música de compositores como Josquin des Prez, Janequin, Orlando de Lasso, Carlo Gesualdo, o cruel e vampiresco compositor, além de Palestrina. E vamos terminar com um compositor que representa uma ponte entre o Renascimento e o período barroco, Cláudio Monteverdi. Preparado para acompanhar essa história? Então procura se inscrever para saber quando a gente vai pôr o próximo vídeo. Eu espero que não demore tanto. Acompanhe a gente também no Facebook e no Instagram, @Música no Centro de Cultura. Essa é uma produção da Orquestra de Cordas da UFLA, do Coral Voz do Campus, da Orquestra Vertentes e do grupo Canto das Nascentes, possível graças ao Programa de Bolsas de Iniciação à Cultura, oferecido pela Pró-Reitoria de Extensão à Cultura da Universidade Federal de Lavras. Um abraço, até a próxima!